Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre grandes leitores e sobre os grandes livros, ou pequenos, que os marcaram. Esta semana temos connosco Ana Margarida de Carvalho. Licenciada em Direito, é jornalista da revista Visão, onde ocupa o cargo de grande repórter e também escreve sobre cinema. O seu primeiro romance, Que Importa a Fúria do Mar, editado pela Teorema, foi finalista do Prémio Leia e ganhou o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores relativo a 2013. Já este ano publicou o segundo romance, Não se pode morar nos olhos de um gato, igualmente com a chancela da Teorema e forte candidato a melhor livro do ano de autor português, segundo a metade da Biblioteca de Bolso que exerce a crítica literária. Olá, Ana Margarida, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço. Vamos começar pela tua primeira escolha, que é a Prima Bette, de Honoré de Balzac. Pois, eu estava há bocadinho a pensar nisso, quer dizer, a pessoa escolhe os livros consoante o dia em que a proposta lhe é feita. Amanhã seriam outros, ontem seriam outros. Se me perguntasse hoje, eu pensava, se calhar melhor escolher livros mais importantes, que deem melhor aspecto, tipo... Não sei, o Machado de Assis. Não, o Balzac é uma escolha estimável, acho que sim. Mas a Prima Bette, para mim, e como a proposta foi qualquer coisa que tivesse a ver com uma fase da minha vida, teve de facto a ver com uma fase da minha vida e teve a ver com o nascimento do meu segundo filho. Portanto, eu li-o há exatamente 18 anos. Não mando nada, mas posso dizer-vos, lembro-me de qualquer coisa, posso dizer-vos que a história é mais ou menos parecida com aquele livro do S, o Primo Basílio, e com a personagem Juliana, que é a personagem mais importante do livro do S. Que é uma megera, não é? É uma megera horrível e que tem direito a muito mais páginas do que a Luizinha. As boazinhas, não é? Do que a boazinha. E que o Essa descreve com imenso rigor. E é uma grande personagem. Aliás, o livro devia chamar-se a Juliana, como este se chama a Prima Bette, porque eu acho que houve ali um paralelismo, não sei quando é que... Bem, mas de qualquer maneira, o Essa também era um seguidor do realismo e o Balzac era uma espécie de pai do realismo. E então, eu estava a ter o meu segundo filho e achava que já sabia tudo, uma vez que já tinha tido o primeiro. Aquilo já não era novidade para mim e senti nessa noite que o bebê estava a nascer e então de manhã avisei toda a gente, os meus pais e o meu marido, que estava na altura de irmos para o hospital e então fiz a minha malinha com calma, a ter as contrações, a ter isso tudo, mas tudo com calma e chegámos ao hospital, eu de mal e tal, e apareceu-me uma enfermeira, uma espécie de Prima Bette, completamente megera, a tratar-me mal, a dizer vai-se embora, não tem ideia nenhuma, isto nem daqui a uma semana está atrasadíssimo, não tem noção. Eu disse, bom, só teve um filho, como é que é? Então, mas como é que eu vou aguentar uma semana com estas dores, porque eram contrações com alguma intensidade? E ninguém me ligou mais nenhuma, a minha mãe foi trabalhar, o meu marido foi trabalhar, eu fiquei em casa sozinha e fiquei a pensar, bem, isto vai ser difícil. Como é que eu vou conseguir aguentar uma semana? Porque fiquei mesmo com essa ideia na cabeça. Achei que a senhora devia saber o que é que estava a falar. Sim. Como é que eu vou conseguir estar uma semana com estas contrações? Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou conseguir? E então desatei a ler freneticamente. Mas a ler mesmo freneticamente, e era o livro que estava ali ao lado, não sei porquê. E comecei a ler a Prima Bette, a ler, a tarde inteira a ler. O livro terá o quê? 300, 400 páginas? Por aí... E chegou ao final da tarde, as contrações já eram 3 em 3 minutos. Pronto. E eu aí disse, pronto, acabou-se, a senhora não sabe o que é que está lá a fazer, se calhar nem era enfermeira, temos que ir para o hospital. Chamei toda a gente, ninguém estava com pressa, achavam todos que eu estava a exagerar. Lá me apareceu alguém para me ajudar e foi uma cena de filme, ou seja, tivemos que ir no carro a passar os sinais vermelhos, uma coisa, em Lisboa, completamente desnecessário, não é? Sim. E depois cheguei ao hospital e foi só chamarem o médico, o bebê nasceu, mas dessa vez eu, além de levar as malinhas e as coisas todas para o bebê, levei também o livro da Prima Bette que tinha ficado por ler, ainda não tinha acabado.
E isto é tão incrível, o cérebro das pessoas, depois do bebê nascer, depois deste stress todo, está tudo bem, do médico entregar o bebê, pôr a etiqueta no bebê, cortar o cordão umbilical, essas coisas todas que se fazem. Eu perguntei, não viram aí, acho que foi o anestesista, que vergonha, não viram aí o livro. Já agora acabavas, não é? Não, o que é certo é que acabei o livro nessa noite. Na noite? Sim, na noite que o bebê nasceu. Então, para que epidural quando tens a literatura? Eu não sei explicar isto, mas de facto foi um livro que eu tinha que acabar, porque não sei explicar. E que te marcou realmente. E marcou-me, nunca mais me esqueci. Coitadinho do meu filme Miguel está associado. Felizmente não deste o nome do escritor, porque senão chamava-se Honório. Honório, era Honório. Chico Honório. Mas não, vá lá. Depois entretanto isto foi um ataque de, não sei como é que é de explicar isto, mas uma espécie de hipnose literária, mas depois comecei a ficar mais lúcida. Mas acabei, é uma sensação difícil de explicar, mas tinha que acabar o livro e de facto acabei no hospital ainda o bebê tinha poucas e o que é que horas ainda ou guardas minutos de vida. da memória do livro? É isso que eu te disse, É essa personagem que se introduz numa família e que faz tudo para estragar, é uma solteirona, velha, feia, tal, faz tudo para estragar a harmonia familiar da família onde ela se introduz. É o estereótipo da solteirona, não é? Amarga com a vida, procura vingança. Se eu lesse um bocadinho, agora, se eu tivesse encontrado o livro, se eu lesse um bocadinho, talvez me lembrasse e pudesse dizer alguns pormenores, mas é isso. A personagem. A mim interessa muito essas personagens que não são boas e que são mesmo personagens mais dissimuladas, não é? Ela era uma personagem dissimulada, então ela fazia-se passar por uma ajudante e por até cúmplice de algumas coisas, quando no fundo estava. Não sei se cúmplice de coisas amorosas, já não é. Talvez seja por aí, não é? Sim. Porque nunca releste o livro, desde não, pois foi tão intensivo. E intenso. Exatamente. Quer dizer, estás a ler o livro com... E depois eu estava tão estúpida. E o Miguel já leu o livro? O livro que acompanhou o seu nascimento. Por acaso eu não sei se lhe contei essa história sequer. Se calhar ele vai ouvir e vai ficar curioso de ler o livro. Ele está na Holanda, não sei se o vosso podcast chega. Todo mundo. É ouvido em todo o mundo, na Noruega, na Austrália, em todo lado. Vou-lhe mandar o Miguel Honoré. Miguel Honoré. Sim, mas eu estava tão estúpida de facto nesse dia que eu lembro depois, pronto, quando se tem um bebê, depois de ter o bebê, a pessoa sente-se extremamente bem. Há uma sensação de bem-estar, pronto, quando se sabe que está tudo, correu tudo como devia correr. E eu sentei-me na maca e estendi o braço ao braço, quer dizer, a mão ao médico para dar passou bem e dizer então adeus, até cá obrigada. E ele disse, mas onde é que pensa que vai? E eu disse, pois, ainda tenho aquela parte que eu tenho que ir de maca até à cama e tal. E o recobro, e passo-me o livro que é para acabar o livro no recobro, não é? Pronto, e aconteceu e depois eu tive a acabar o livro, como já vos contei. Exatamente. Há um aspecto curioso, o livro foi publicado como folhetim, aliás no século XIX era muito comum. Não é? E o segundo livro também, a tua segunda escolha, que é o Martin Eder do Jack London, também foi publicado em folhetim. Olha, eu do Balzac acredito que sim, porque acredito que sim, não, eu confio inteiramente no que dizes, mas do Martin Eder não sabia. Mas o Balzac era um tipo que morreu da sua obsessão pela escrita, que também era uma necessidade, não é? Porque ele morreu de excesso. Excesso de trabalho, não é? Excesso de trabalho e excesso de café. Excesso de café. Há uma biografia muito interessante do Stefan Zweig sobre Balzac, em que era uma figura grotesca, ninguém gostava dele, ninguém foi ao funeral exceto Victor Hugo. Sim, que era um grande amigo. Sim, mas era quase o único. Ele era ridículo, tinha esta coisa de gostar de mulheres com 30 anos, que é uma coisa absurda. Mas era mais do que isso, não era só as mulheres de 30 anos, era não só as balzaquianas, não é? Era também, houve uma altura, eu lembro-me de ler isso na biografia, em que ele se interessou muito por uma família com uma série de filhas, mas depois viu-se que ele estava interessado era na mãe das raparigas e não nas raparigas. E esse era o Balzac que e bebia vinho
20 ou 30 cafés por dia. Era assim, uma coisa, loucura, sim, um exagero. acho que foi mesmo por intoxicação. Mas o Jack London normalmente é um autor que costuma ser associado mais aos rapazes, o Apelo da Selva e o Apelo da Selva, depois os lobos, os livros sobre lobos. Epá, eu adoro isso. Mas é que eu adoro a mesmo viagem do barco, a viagem do barco, a viagem não sei, da corrida ao ouro, não é? As viagens lá para os Alascas, as aventuras na natureza, não é? Os escorbuto que eles apanhavam por não estar em montes. Epá, eu adorava isso, sim. E adoro ainda, e há imensos contos. Bem, ele tem incontáveis são contáveis, incontáveis contos, é engraçado. Ele tem incontáveis contos. Mas ele tem imensos contos que eu gosto muito e esses sim eu releio. Aliás, este livro eu reli. E estamos a passar, não estamos por ordem cronológica, não é? Porque este aqui é do princípio do século, este aqui é do século anterior, mas não faz mal, mas eu lembro-me de então, era o Apelo da Selva que disseste, é engraçado, porque eu durante as férias, eu passava férias em casa dos meus avós, que tinham uma casa na costa, portanto em julho estávamos entregues aos meus avós maternos e havia uma biblioteca na Costa da Caparica, pronto. E o meu avô levava-nos lá, a mim e aos meus primos, e nós podíamos escolher os livros que queríamos ler para estarmos entretidos e tal. E eu vi aquele Apelo da Selva, não fazia ideia quem era o Jack London, tinha pai uns 10, 11 anos. E pedi ao senhor bibliotecário e ele disse, não, nem pensar, isso não é para si. Meninas, não é para meninas. Então deu-me qualquer coisa das Gêmeas e das Torres, a Escola das Gêmeas. Ou a Escola das Quatro Torres, da Enid Blyton. Devia ser. E eu fiquei sempre com uma tristeza enorme porque era aquele livro que eu queria, porque tinha ainda me lembro, era verde e tinha um lobo na capa. E de facto esse universo interessou-me sempre muito. E ainda me interessa as histórias de Jack London, incrível. Ele, aliás, disse que as plagiava ou comprava a vagabundos, não é? Ele próprio foi um bocadinho vagabundo. Comprava a história, o plot e depois escrevia. Sim, exatamente. Sim, e também acho que tirava os jornais e as histórias que apareciam de outros autores, não sei se é verdade, mas ele próprio era um aventureiro, foi pirata, foi vagabundo, teve uma história muito familiar também, um bocadinho trágica. Aliás, o nome é do padrasto, penso eu, o nome que ele adotava, ele chamava-se outra coisa qualquer. E este livro do Martin Eden, que é um romance, eu acho que é um livro que todos os adolescentes deviam ler. Eu li na adolescência, portanto li na idade certa, e há livros que se tem que ler na idade certa, é engraçado. E então eu li esse livro e li 2 vezes, e das 2 vezes, porque um livro são milhões de livros, não é? Consoante as pessoas que os leem, fazemos. Às vezes, e na adolescência temos tempo para reler logo a seguir. Não é? Mal acabamos de ler, relemos. Temos aqueles verões essa capacidade. Sim. Havia. Mas então acho que também o livro não só tem, são tantos livros quantos leitores são, mas também são tantos livros quanto a altura da vida. Da vida em que lês, não é? Lemos, portanto podemos fazer assim uma multiplicação quase miraculosa das leituras, e eu acho que eu li este livro na altura certa, porque tem tudo a ver com um bocado autobiográfico e tem tudo a ver com o crescimento e tem a ver com as coisas que se deixam para trás e tem a ver com o esforço da escrita. É a história de alguém que quer ser escritor e que vem do nada, não é? É autodidata e que se quer tornar escritor. Olha, eu estou um bocadinho arrepiada porque este livro de facto diz muito. Só disseste isso, eu pensei na personagem, ela que depois se suicida no final, como muitas outras do Jack London. O próprio Jack London não sabe se morreu por suicídio ou por excesso de, sei lá, morfina ou qualquer coisa assim que ele tomava. E é um livro que a mim me encantou muito e que eu depois, às pessoas de quem eu gostava, que a gente só oferece os livros de que gosta, às pessoas de que gosta também. Eu oferecia e leste este livro? Eu li este que tem a capa, a lombada já quase desfeita e os cadernos a desfazerem-se de tanto que foram folheados, não é? E não tem uma coisa que eu na altura não fazia ainda, porque eu li o mesmo na adolescência, que é dobrar. Eu faço pior do que isso. Também os cantos
São cantos quase todos e tenho os assim livros uns são códigos. Se eu dobro 2 vezes quer dizer uma coisa, se eu dobro uma vez quer dizer outra. Estás a ver? E isto é antes Antes desse eu código. ainda não tinha isso, mas o que é bom, porque, por exemplo, se eu tenho que ler para qualquer trabalho um livro, eu consigo orientar-me rapidamente e ir às partes fundamentais. Imagina, Sim. aquelas coisas horríveis que temos de fazer nos jornais, que é os obituários. Sim. Eu posso ir à obra fundamental do autor e tirar uma série de ideias rapidamente. Olha, aconteceu-me com o Gabriel Garcia Marques, aquele livro enorme da autobiografia dele, de Viver para Contá-la. Eu tinha aquilo tudo cheio de marcas, tudo marcado. Tudo em código. Já tinhas o mapa E feito. numa hora eu fiz um obituário, numa hora, sei lá. Demorarias muito mais se não tivesse. E sem ter que ir às Wikipédias, não é? Exato, que é o recurso fácil. Sim, não é? é o recurso fácil e Sim. depois sai igual em todo lado. Sim. E falavas no prazer e no privilégio que é reler, sendo a releitura também uma nova leitura sobre o mesmo livro. A releitura que fizeste deste livro do Martin Eden foi feita também na adolescência ou voltaste a ele? Já foi há muito tempo, mas eu Foi penso sempre que na adolescência, foi, ou seja, penso que foste foi. sempre lendo. Sim. Aliás, eu depois vi que ele estava, eu queria oferecê-lo e não conseguia, foi um drama. Acho que é emprestá-lo, por isso é que está assim tão destruído, porque ele estava editado, agora já existe, já o vi, é um livro azul, e tenho, aliás, mas ele estava naquela Edições de Brasil. Sim. No catálogo, mas nunca aparecia e não se conseguia encontrar nem em alfarrabistas, nem nada. Não há nenhum. Pois, mas também não me lembro exatamente quantos anos, ou se calhar foi no mesmo ano, não sei, mas sei que eu li 2 vezes e fiquei encantada com esta perspectiva da pessoa conseguir mudar, da pessoa conseguir crescer, de ter que se deixar coisas para trás e de que quer dizer, tem que se acumular muita coisa e que fazer-se muito esforço para se produzir qualquer coisa que eu não fiz, que não produzi nada. Mentira. Não, na altura não. Na altura não. Mas na altura já tinhas o sonho também de ser escritora? Não tinha sonho isto é um... não tinha nada de todo, não, achava-me bastante incapaz para a escrita, se queres que diga, quer dizer... Como isto é a história também de um escritor a construir-se, podia ser... eu um dia gostaria também de ser escritor. E essa história é incrível, não é? É um escritor incrível. a construir-se e depois ele também estava a tentar... estava apaixonado por uma rapariga e a rapariga era numa classe social onde intelectualmente essas coisas eram normais e ele não conhecia nada, portanto está a fazer uma espécie de caminhar. Ele é de uma classe humilde, não é? Portanto tem que fazer também uma caminhada e depois acaba social. por a ultrapassar em termos de sei lá, de pessoa interessante ou não interessante, ele depois tornou-se uma pessoa interessante. Não, era o que eu queria ser, a minha ambição era ser uma pessoa interessante e não uma escritora. É que depois acabaste por ser as duas coisas. Sim, mas isto muitos anos depois, não é? Porque eu fui um bocadinho precoce em termos de escrita, porque escrevia uma peça de teatro antes da 4ª classe, escrevia poemas, escrevia contos e não sei o quê, mas depois, fruto da muito má educação que eu tive em colégios públicos, porque depois saí do privado para o público e tive péssimos professores que me desencorajaram mesmo e que me fizeram acreditar que eu de facto não tinha qualquer aptidão para... Acho que foi a minha mãe que encontrou uma coisa a dizer que eu era um desastre português e que as minhas redações eram péssimas e tal. E tive... lembras-te daquele filme que a gente fala, que se falou muito na altura, que se chama Clube dos Poetas Mortos, em que havia um professor que ensinava como se faz um poema. Eu estava num livro, não é? Sim. E eu tive um professor de português, isto é mesmo verdade, que ensinava como se escreve uma redação. Quase como se transpuséssemos isto para o célebre desenho da casinha com a árvore e o menino ao lado, era assim que se fazia uma redação. Tudo o que saísse dessa norma não valia a pena. O senhor não percebia. Portanto, era normal que ele achasse que era mau. Era mau, eu tinha claro. péssimas notas. Péssimas não deveria ter, mas tinha notas fraquinhas. E achava, convenceu-me que eu de facto era muito má. Tiveste de levar muito tempo até deixares de convencer. Deve ter sido um trauma, porque depois mesmo quando eu fui para jornalista, já ainda estava a acabar o curso,
mas já era bastante crescida. Eu lembro-me de dizer, de falar com a pessoa que me recebeu, depois de fazermos um estágio, e dizer, o melhor é eu ir trabalhar para o arquivo. Portanto, eu iria ser arquivista e quando muito ajudar no que precisasse, fazer recolhas e não sei o quê, e nunca escrever. Não, isso estava completamente fora de questão. Eu não tinha jeito nenhum, era mesmo uma inapta. E do marinheiro do Jack London passamos para Três Homens num Barco. Três marinheiros. Aliás, o livro do Jack London foi escrito durante uma viagem que ele fez de barco através do Pacífico Sul. Pois, tu estás-me a contar muitas coisas interessantes sobre o livro. E portanto vamos continuar num barco, neste caso num no bote, Camisa, no no Tamisa, Tamisa. pronto, águas mais calmas, não é? Exatamente, o Jerome K. Jerome, que leste tu. Trouxeste-nos aqui o livro de bolso, que estas edições incríveis da Livros de Bolso. Certo. Da Unibolso. Da Unibolso. Este aqui, eu li, é ao contrário deste que eu li na altura certa. Este eu li na altura errada, porque eu lembro-me do meu pai me ter... deixa-me explicar também como é que era isto. Eu tinha, não sei se temos tempo. Podia ler o que quisesse em minha casa. O livro nunca foi uma coisa sagrada para nós. Havia para ali, estavam pelos cantos, nós pegávamos se quiséssemos e tal. Mas o meu pai volta e meia impingia-nos uns livros, disse, olha, porque é que não lês este e tal, e não sei o quê. Mas não era uma leitura sem restrições, ou seja, nós não podíamos... Estávamos completamente proibidas de ler livros aos quadradinhos do Tio Patinhas, que eram traduzidos para brasileiro. Sim. E então era o meu sonho, era ler. E depois havia uns fininhos e havia uns grossos. E eu ficava bem, adorava ter um livro daqueles grossos. Nunca podiam entrar lá em casa, não podia ver telenovelas brasileiras. E sei lá, o Festival da Canção, já não me lembro, mas havia assim uma série de coisas que... Tabus culturais. Porque o meu pai achava que aquilo, nós íamos ficar tolinhas por ler estes livros parvos, iríamos ficar dondocas por ver aquelas enredos de novela que só falam das mulheres que queriam dar o golpe do baú e casar-se e não se casarem e não sei o quê, e portanto não se via isso lá em casa. Mas em termos de livros, o acesso, a restrição era essa, era os livros aos quadradinhos, depois os meus avós às vezes ofereciam-me, nós líamos às escondidas. Quase contrabando. Exatamente, pois. E pronto, e o meu pai deu-me assim uns quantos livros que eu me lembro para eu ler, portanto eu fiz o percurso perfeitamente banal, não é? Li o Nodi, depois li os 5, depois li os 7, depois passei para a literatura policial, a Agatha Christie, fiz um percurso perfeitamente banal. Não havia o Harry Potter na altura, não é? Não havia o Harry Potter. Não era por aí, não é? Mas depois também li coisas antigas, a Condessa de Seguro, todas essas coisas. Depois os meus avós tinham muita mania de me dar livros, livros sobre génios, tipo, a mim calhou-me a Madame Curie, sobre o Mozart, sobre o Einstein, e a enfermeira Nottingale, estás a ver? Sim. Aos meus primos deve ter casado. Florence, não é? Calhado, exato, deve ter calhado o Edison aos meus primos, a mim calhou-me a Madame Curie. E era mais ou menos isso que eu li. E o meu pai, eu lembro-me que o que ele me deu para ler foi o Tom Sawyer do Mark Twain, o Huckleberry Finn. Deu-me o Constantino, Guardador de Sonhos, o Alves de Redol. Sim, Alves de Redol. A Cabana de Pai de Tomás, Os Três Mosqueteiros, e deu-me uma vez este livro, Os Três Homens num Bote, que eu achei isto uma coisa extremamente... não cheguei lá. Sinceramente não percebi qual era a graça. Achei um bocadinho pointless. Isto, 3 homens. Havia um cão que é engraçado, que era um Fox Terrier. Isso era giro, mas eu não sequer não estava preparada para o ler. E isto é um clássico da literatura humorística, não é? E está tudo escrito cheio de ironia e uma graça que não é nem com soundbites, nem com... E é intemporal, não é? Continua a funcionar, isto é genial. Não é? Acho que este livro é genial é um humor também muito britânico, não é? Completamente britânico. Se há humor britânico é aquilo que se vai buscar, não é? Então, e depois voltaste a lê-lo na idade certa? E depois voltei a lê-lo na idade certa e achei que era um livro genial e a ironia faz muito parte de mim e parte da maneira como nós comunicamos, não é? Às vezes
tenho a sensação que os meus amigos mais próximos não são aqueles mais parecidos comigo, mas aqueles que se sabem rir. É engraçado. E em família também nós comunicamos muito através do riso, através da ironia, através das coisas meias ditas e das brincadeiras, e às vezes as pessoas que são de fora não nos percebem. E eu lembro de estar agora há pouco tempo numa reunião que estava a decidir coisas que tinham mais a ver com coisas promocionais, eu nem sei porque é que estava nessa reunião, e ter feito um comentário que entre jornalistas se calhar percebia-se, mas noutro meio ninguém percebeu. E eu toda a gente a olhar para ti com ar muito sério, não? E eu disse, não, eu estava a brincar. E eles diziam, mas estavas a brincar, mas não estavas a rir. E eles dizem, dizes graças, mas quase zangados comigo, dizes graças com a mesma cara com que falas de coisas sérias. Eu disse, bom, e este livro é exatamente isso, é absolutamente circunspecto na forma como narra as coisas, como se fosse tudo normal, este absurdo total, não é? Porque é um absurdo completo. Exatamente. E narra as coisas de uma forma muito circunspecta, e é um tipo de ironia que se calhar não é fácil, e não foi fácil para mim porque eu não percebi. E agora portanto, quando vês pela primeira vez, se calhar ainda não tinhas o instrumento da ironia para perceber bem o livro. Sim, e se calhar era um livro também muito masculino, não é? Acho que só aparecem umas estalajadeiras lá para o meio. Sim, porque era um livro só de homens e sei lá, o que eu queria era, se calhar na altura estava mais interessada no universo das princesas. Havia uns livros também que se chamavam 15 contos. Eu tive vários. Alguns eram bons, de autores bons. Era da Verbo, acho eu, não é? Talvez, eu só me lembro assim uma da faixa de cor que ia mudando. Havia 15 histórias sobre princesas, 15 histórias sobre gatinhos, 15 histórias sobre de amor. O que eu tinha era 15 histórias sobre corsários, 15 histórias de navegantes e 15 histórias de invasões célebres, uma coisa assim. Portanto, o que eu queria era as princesas e os gatinhos e não sei o quê. E portanto, se calhar os meus pais sempre nos tentaram puxar um bocadinho para o lado menos fútil, se quiseres, assim, e se calhar também com o preconceito deles, não é? Por achar que nós, sermos miúdas, nos podíamos contaminar e vestir-nos de cor-de-rosa e não sei o quê. Sempre, sei lá, eu queria muito ir para o balé, os meus pais puseram-me na ginástica artística. Pronto, não é bem a mesma coisa. E vestiam-nos muito com calças e botas e tal, e eu acho que era por isso que talvez tive uma pista de carros, tive não sei quantas coisas de comboios, no fundo eram os brinquedos que o meu pai gostava de oferecer. E não tinha nenhum rapaz. Agora já tem. Agora já tem netos, não é? E os meus sobrinhos, sim. Mas o que é curioso é que quando Jerome K. Jerome começou a escrever este livro, ele não era para ser um livro de humor, mas ele não pôde evitá-lo, porque o humor britânico... Eu acho que até a ideia era fazer uma coisa meio topográfica. Exatamente, sobre Teresa. E depois o editor achou que essas partes eram chatas. E de facto é um livro muito engraçado. E eu depois, quando consegui entrar dentro dele, é daqueles livros há livros em que nós nos rimos para dentro. Este é daqueles livros em que, apesar disto ser tudo um humor para dentro, não é? Uma ironia em que eu podia estar a ler isto com uma poker face, não é? Sim. Há livros em que nos fazem rir para fora. Este é um livro que me faz rir para fora. Houve uma situação, o outro livro que eu poderia escolher seria o Dom Quixote, mas já não era muito original. Já foi escrito. Mas é um dos livros que me fez rir imenso para fora, por exemplo, e de soltar gargalhadas. É muito divertido. É tão divertido. Depois há pessoas que citam o albergue espanhol, não é? Sim. Na Assembleia disse, parece um albergue espanhol, eles não fazem ideia qual é a origem qual é a origem desta expressão e como esse capítulo do albergue espanhol é extremamente divertido, não é? Que é a parte em que o Cervantes convoca todas as pessoas do livro para aquele sítio, e aquilo torna-se uma balbúrdia, é muito giro. E como por oposto, a parte dos moinhos de vento é uma página e meia. E é logo no princípio. Mas ficou uma imagem tão forte que as pessoas falam. Mesmo as pessoas que nunca leram o Dom Quixote
conhecem isso. conhecem. Conhecem É assim E universal. devem achar que isso ocupa, sei lá, metade do livro. E é engraçado que, tal como há uma espécie de itinerário cervantino na Mancha, Certo. também há um itinerário do Jerome K. que Jerome, ou seja, há engraçado. pessoas que fazem exatamente o mesmo percurso do barco. Sim. Pois, porque está tudo identificado, Está tudo não é? identificado e os sítios não só existem, como os bares ainda existem outros. Portanto, as pessoas podem visitar Vão os lá pubs. aos Os pubs. Tu Que- nunca pensaste Pois. fazer este trajeto? Não, aliás, o Tamisa nunca me pareceu nada. Nada Aliás, excitante, fartam-se- nada excitante. Nada, com vontade de passear no Tamisa, não. Aliás, eles fartam-se falar ironicamente do tempo, não é? Que está sempre a chover, não conseguem montar as tendas, está sempre tudo enlameado e não sei o quê. Mas, pelos vistos, era um Portanto, não te costume. dá muita vontade de fazer isso, de fazer essa espécie de Eu não reconstituição. gosto muito de Londres, ainda por cima, acho que não me dá muita vontade, não. Há rios mais simpáticos. Mas sim, mas isto é baseado nas histórias que eles tinham, porque eram passeios de domingo que eles Pois, porque faziam. o eles Lewis faziam- Carroll também fez Também isso. fez, E também. pelos vistos era um Exatamente. hábito. Era um hábito, sim, passear no Tamisa. E foi. E da Londrina naquela altura. Mas deu bons frutos literários, quer dizer, a Alice no País das Maravilhas, se etc. pensássemos que ainda havia mais Tem coisas mais passadas no livros que Tamisa. nasceram por causa do Tamisa. Do Tamisa. Engraçado. O Shakespeare também, de certa maneira, não é? Sim, o Shakespeare era do lado errado Do da lado margem, errado, da sim, margem sim. do Tamisa, sim. Portanto, na realidade, se calhar temos de ir beber umas pints nos Nos pubs pubs. a subir o Ok. Tamisa. Sim, Para... Fica combinado. Fica combinado. Levas o teu cão em vez de Exatamente. Não somos três três homens, homens, não somos dá para fazer- duas Mas mulheres, um levamos homem e a- um cão. Exato. Está ali neste momento deitada, a polva, a dormir Está profundamente. impecável. Mas pronto, portou-se muito bem. Estou-se desta lindamente. vez. E com este programa de subirmos o Tamisa e bebermos uns valentes copos de cerveja nos pubs, vamos terminar. Relembrar que a Prima Bet, de Honoré de Balzac, está publicado pelas edições Europa América, disponível por cerca de 22€. Martin Eden, de Jack London, pode ser encontrado numa edição da Antígona por 7,5€. E Três Homens num Barco, agora já estão num barco, já não estão num bote, houve aqui um pequeno upgrade, Sim. do Jerome K. Jerome, está disponível nas edições Europa América por 16,5€ e em duas edições da Cotovia, uma em formato de livro de bolso, com preços a partir dos 5€. Não se esqueçam que podem encontrar todos os livros de que falamos nas vossas bibliotecas municipais. Requisitar livros nas bibliotecas públicas é gratuito e se tiverem em casa livros que já não querem, podem sempre doá-los na biblioteca. Nós voltamos para a semana, mas estamos sempre disponíveis através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. E porque sabemos que têm opiniões sobre os programas, passem pela nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de bolso, para nos contar o que acharam do programa de hoje ou fazer sugestões sobre a subida pelo Tamisa. Muito obrigada, Ana Margarida, por teres Obrigada, vindo. Muito obrigado. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.